Olá pessoal, a partir da aula de hoje nós vamos começar a desenvolver o projeto dessa residência aqui toda feita em AutoCAD, tá? Então nós vamos juntos aqui passo a passo e montando esse projeto inteiro, né? Nós temos aqui uma planta baixa, nós temos uma planta de cobertura, um corte, uma elevação, né? E aí nós já percebemos vários elementos que nós vamos aprender no decorrer do desenvolvimento, né? Por exemplo, cotas, nós vemos já a criação de janelas, portas, ambientes com área, a inserção de mobiliários, né? Então, o objetivo do nosso curso aqui, nesse semestre, é nós, pelo menos, conseguimos desenvolver um projeto residencial básico todo feito no AutoCAD, tá? Então, nós vamos fazer isso passo a passo nas próximas aulas, tá? Então, na aula de hoje, o que nós vamos desenvolver vai ser a parte de paredes, tá? A gente vai fazer todas essas paredes, os ambientes e também essa varanda, tá? E para começar um desenho no AutoCAD, antes é importante a gente entender o conceito dos layers, tá? O que são layers? Layers, traduzindo para o português, é alguma coisa como camadas, tá? Então, os layers no AutoCAD é o nome que nós damos para cada uma dessas linhas de construção, tá? Então, essa linha aqui que representa a parede, então nós podemos criar um layer com o nome de parede. E aí esse nosso layer, ele vai ter uma cor, ele vai ter um nome, né? E todas essas configurações, por que é importante nós separarmos em layers? Porque lá para frente, quando nós formos imprimir um PDF ou quando nós formos imprimir um papel, a gente consegue configurar cada um desses layers para sair de uma cor ou de uma espessura diferente na nossa plotagem, tá? Então, vocês já devem saber, por exemplo, em desenho técnico, né, que as paredes, por exemplo, elas na impressão, a linha dela precisa ser um pouco mais espessa do que uma linha em vista ou uma linha de janela, por exemplo, né? Então, todas essas questões de qual é a cor que o nosso layer é impresso, qual que é a espessura, isso começa através dessa separação do nosso desenho em vários layers, tá? Então, para entender melhor, nós vamos criar dois layers para a aula de hoje que nós vamos precisar, tá? Que é o layer chamado parede e o layer chamado vista, que vai ser para nós desenharmos essa linha aqui em vista da varanda, tá? Então, como que nós fazemos para criar layers? Nós vemos aqui em cima, ó, nessa opção chamada Layer Properties, ou então nós digitamos na barra de comando o atalho Layer, o comando Layer, e aqui vai abrir essa janela, tá? Provavelmente na janela de vocês não vai ter toda essa quantidade de layers, tá? Tem tudo isso aqui no meu arquivo porque eu já desenvolvi esse projeto, então eu já desenvolvi, criei todos esses layers. No de vocês deve aparecer só o layer 0 e talvez o layer depth point, tá? Mas não tem problema, a gente vai criando esses layers conforme a gente for evoluindo as aulas, tá? Para a aula de hoje, então, nós vamos criar um layer chamado parede e o layer chamado vista, tá? Para criar um novo layer, vocês vão vir aqui em cima, clicar nesse botão aqui, ó, que tem essas três folhinhas com asterisco laranja. Então você clica, ao você clicar, já te dá a opção de você digitar o nome desse layer, então vocês vão escrever aqui parede, tá? Eu já tenho um layer criado com o nome de parede, então eu vou escrever aqui parede 2, tá? E num primeiro momento, o que nós vamos fazer aqui também é mudar a cor. Aqui, a cor desse layer de blue, nós vamos pôr aqui a cor 7, que é a cor branca, tá? Esse line weight aqui, você pode pôr default, tá? Então, deixa eu mudar aqui no meu parede também, vamos pôr tudo as linhas default, tá?
Então, criou layer parede, cor branca, linha default, tá? Vamos criar um outro layer chamado vista, então vocês podem criar, mesmo atalho aqui, clica aqui, põe o nome de vista e para o layer de vista vocês podem escolher a cor 5, que é a cor blue, tá? E vem aqui, põe na linha line weight, você põe default também, tá? Para a aula de hoje é só esse, layer vista e layer parede, tá? Mais para frente, eu vou explicar para vocês o que são esses outros elementos que a gente tem aqui para os layers, tá? Mas vai ser mais na hora de plotagem. Agora não precisa muito saber disso, tá? Então, beleza. Criou esses layers, pode fechar, tá? E agora, gente, nós vamos começar a desenhar essas paredes, tá? Então, agora a gente precisa entender que o nosso desenho tem que estar atrelado agora a estes layers, tá? Então, nós vamos usar o comando linha para fazer as paredes, mas antes disso, nós precisamos vir aqui em cima e alterar para o layer parede. Por quê? Todas as linhas que eu fizer agora... Só um minutinho, só deixa eu ativar uma coisinha aqui. Então, todas as linhas que a gente fizer agora, ela vai estar no layer parede, porque é o layer corrente que a gente chama, né? É o layer que está ativado no momento. Então, se eu desenhar linhas, quaisquer que sejam, se eu selecioná-las, vai ver que aparece aqui, ó, parede. Se eu, só para vocês entenderem, se eu selecionar aqui essa linha, por exemplo, ó, vocês vão ver que o layer dela é o layer janela, tá? Então, quando eu clicar, ó, eu clico aqui, tá no layer cota, tá? Então, cada uma dessas linhas representa um layer que a gente criou. Então, vocês vão selecionar o layer parede e agora nós vamos começar a desenhar essas paredes, tá? Essa planta baixa aqui eu vou mandar para vocês por PDF junto com o arquivo. E vocês conseguem então abrir esse PDF junto com o AutoCAD para vocês poderem ver as medidas e desenhá-las aqui no AutoCAD, tá? Ou vocês podem imprimir o AutoCAD também, tá? O que eu vou fazer aqui é olhar as medidas e desenhar aqui do lado, tá? Mas o importante é o processo de desenho, né? Como que se desenha aqui no AutoCAD. Então vamos começar. Fazer a parede da casa. Eu acho que o mais fácil é nós começarmos desenhando o perímetro da casa, tá? Então, quanto que ela tem? 6,40 de largura por 7,80 de altura. Então, vamos aqui, comando line, L, Enter. Clique em qualquer lugar da tela. Aperto o F8 para ativar as linhas ortogonais, tá? Você agora direciona o mouse para onde você quer que essa linha seja desenhada. Digita a medida, que é 640, e dá Enter. Agora para baixo, você dá a medida de 780 e dá Enter. Agora você vem para a direita novamente, o 640, Enter, tá? E agora pode dar ESC, porque nós precisamos ver as medidas desses cantos aqui. Então, essa primeira parede, ela tem 350 mais 15, que é 365. Então, line, Enter, clica aqui, 365, Enter. Dá ESC para sair do comando. Esse volume do banheiro tem 95 para a direita, depois 15 mais 120 mais 15, dando 150. Então, 95 para a direita, sobe 150, volta os mesmos 95 e agora você pode fechar aqui o perímetro dessa casa, tá? Antes de fazer as paredes aqui, vamos também criar já esse buraco da varanda. Então aqui ela tem 1,20 de altura por 275 mais 20, 295. Então o comando que a gente faz para criar essas linhas aqui, existem várias formas, tá? Eu posso copiar essa linha aqui, 120, copiar, comando C, seleciono minha linha, dou Enter, clico em qualquer lugar da tela e movo a direção 295, tá? É uma maneira, tá? Existem outras maneiras que vocês vão entender daqui a pouco, tá? E agora, para a gente aparar essas linhas que estão em excesso, você pode usar o comando trim, TR, Enter, Enter, clica,
Pronto, estão aparadas as linhas, tá? E podemos também aparar essas linhas aqui que estão em excesso, né? Porque aqui não é parede, aqui é uma linha em vista. Então seleciona Trim Enter Enter e seleciona as linhas, tá? Beleza, agora podemos dar as espessuras das paredes. Melhor comando para nós darmos essa espessura de 15 nas paredes é o comando Offset, é O Enter. Aí no comando Offset ele pede a medida que você quer, então a gente digita 15, dá Enter, e agora você simplesmente vai clicando nas paredes e a direção que você quer que seja dada essa linha paralela. Tá? Clica, 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 clica. E assim vai. Então tá, agora vamos ajustar essas pontas que estão sobrando. Podemos dar o Trim Enter Enter também. Clica, clica. Clica, clica. Clica, clica. Clica, clica. E vai aparando as linhas. Tá? E agora como que a gente faz o encontro dessas linhas? Aqui a gente pode usar o comando Fillet, tá? Só recordando como é que era o Fillet, tá? Vamos supor que a gente tem uma linha aqui e uma linha aqui, tá? O que o Fillet faz? Ele faz o encontro dessas duas linhas aqui, mas unindo elas através de um raio que a gente vai pré-determinar. Então Fillet, F-Enter, aí tem várias opções que aparecem aqui, ó. Mas a gente quer selecionar o raios, então digita R Enter, você digita a medida desse raio, por exemplo, 50, dá Enter, e agora tem que clicar nas duas linhas e uni-las, ela vai formar aqui o fillet com raio 50, tá? E é isso que nós vamos fazer aqui, só que a única diferença é que o raio, quando a gente põe o raio 0 aqui, tá? Agora quando você clica, ela vai unir as linhas só que com um ângulo de 90 graus, tá? Então você usa o fillet com raio 0, tá? Então ela une essas linhas com um raio de 90 graus. Muito bem, agora vamos fazer esses ambientes internos, os quartos, tá? Então este quarto tem 3,15 de largura por 2,50. Então offset 315, offset 315, clica, clica, e offset de 250, clica, clica. Agora offset das paredes de 15, clica, clica, fillet com raio 0 aqui, fillet com raio 0 aqui, tá? Só uma observação, gente, o fillet, ele sempre vai ficar na memória o último raio que você usou, tá? Então, se você já tinha usado o fillet com raio 0, é só você dar o comando fillet, que ele não precisa dar o raio novamente, porque ele já está na memória do AutoCAD, o último raio, que no nosso caso foi raio 0, tá? Esse banheiro aqui agora, ele tem 2,65 interno mais 15 de espessura, então offset 265, offset, ok, agora offset de novo de 15, tá? E agora nós vamos juntar com fillet raio 0, essa com essa, fillet novamente, essa com essa. E agora este quarto 01 aqui nada mais é do que o encontro dessas paredes aqui. Então, fillet com raio 0 de novo, aqui e aqui, aqui e aqui. Legal, agora só falta a gente refinar essas paredes dando o comando Trim Enter Enter. Clica, 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 clica. Ok, ok. Tranquilo? E agora, só para finalizar, vamos desenhar essa varanda. Então agora o varanda é o outro layer, é aquele layer chamado Vista, tá? Então Vista, muda aqui para o layer Vista e vamos desenhar agora essa varanda que tem 2,95 de largura e fecha aqui. Volta para o layer Parede agora para nós fazermos esse pilar aqui na esquina de 20 por 20. Então agora a gente pode usar o comando retângulo, REC
Enter, seleciona o seu ponto base e agora para a gente colocar medidas nesse retângulo, nós precisamos acionar o arroba para pôr as coordenadas em x e em y. Então, primeiro em x, que é horizontal, ele vai 20, e y agora você põe o vírgula e digita 20. Formou o retângulo de 20 por 20. Certo, pessoal? Então, essa é a primeira etapa do nosso projeto, que é a confecções das paredes dessa nossa residência, tá? E o interessante, gente, é que aqui é uma planta bem simples que a gente está usando como exemplo, né? Mas esse processo aqui de você desenhar as linhas, de você dar offset, né, de você colocar medidas, é exatamente isso que se usa em qualquer planta, por mais complexa que ela seja, tá? Então, o processo de desenho, ele se repete no AutoCAD, mesmo numa planta básica, mesmo numa planta avançada, tá? Então, por essa aula é isso, tá? Na próxima aula nós vamos começar a desenhar a parte de portas e janelas, tá? Para ficar num desenho mais ou menos semelhante a esse, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou à disposição e até a próxima aula.